Star Wars foi um fenômeno gigante da cultura pop que antes dominava corações, mas hoje mais parece uma relíquia enterrada sob camadas de decepções e decisões corporativas questionáveis. Mas será que a franquia está definitivamente morta ou ainda há chance para uma ressurreição nos cinemas capaz de reacender o interesse coletivo do público? Esse filme baseado na série O Mandaloriano representa o estrondo necessário para reconquistar fãs desiludidos? A Disney, como guardiã dessa herança, teria que apostar em uma visão audaciosa, uma narrativa que gritasse renovação e permanência, reconquistando a lealdade perdida dos fãs após tantas decepções acumuladas ao longo do tempo. Em vez disso, o que eles anunciaram? Uma adaptação cinematográfica direta e sem brilho, batizada de forma preguiçosa como O Mandaloriano e Grogu. É difícil conter o bocejo só de pensar nisso. Parece mais uma extensão forçada da série de TV do que um evento de cinema digno. Depois de um hiato de anos sem um único longa-metragem, era de se esperar algo impactante, mas o trailer recente só reforça a sensação de que isso é uma escolha segura e sem riscos, longe de ser o grande retorno que a franquia merece. Olhando para trás, a série original do Mandaloriano surgiu como uma brisa fresca em um cenário caótico de Star Wars sob o comando da Disney. Ambientada nos resquícios do Império, ela seguia um caçador de recompensas solitário navegando por um universo de lei escassa, com toques de faroeste clássico e aventuras episódicas. Jon Favreau e Dave Filoni trouxeram credibilidade de volta a Star Wars, algo que faltava em outros projetos. A premissa era simples. Um pistoleiro endurecido assume a guarda de uma criatura sensível à força, fugindo de ameaças imperiais enquanto explora planetas distantes. Episódios como o Resgate Inicial ou As Alianças Improváveis capturavam um senso de aventura genuína, evocando aquela maravilha infinita que Star Wars sempre prometeu, como sonhar com horizontes além do cotidiano. No entanto, comparando com o que veio antes, a série tinha seus tropeços evidentes. Muitos capítulos pareciam esticados, cheios de missões secundárias do tipo vá naquele lugar, derrote o inimigo, pegue aquilo, tudo sem adicionar profundidade real para a trama, apenas desenvolvendo os personagens. E não me entendam mal, eu sei que isso é desenvolvimento de personagem, mas quando estamos falando de tão poucos episódios, o desenvolvimento deveria estar mais conectado com a trama principal. Os diálogos muitas vezes soavam forçados, como se fossem rascunhos apressados, e os efeitos visuais variavam de impressionantes a datados, revelando as limitações orçamentárias. Personagens coadjuvantes nem sempre convenciam em cenas emocionais, e havia inconsistências lógicas que irritavam, como decisões táticas absurdas em batalhas ou explicações desnecessariamente longas para detalhes triviais. Era entretenimento básico, honesto, mas sem ambições maiores, algo que descia bem se você não pensasse demais. A segunda temporada tentou elevar o nível, introduzindo elementos como Jedi sobreviventes e bolsões de resistência imperial, o que adicionou camadas intrigantes à construção do mundo. Havia um apelo em ver naves clássicas e cenários variados, como viagens aquáticas inesperadas ou encontros com pilotos rebeldes, sugerindo uma galáxia ainda em ebulição após Império. Era revigorante ver uma abordagem mais contida, sem as pretensões políticas que afundaram outros projetos. Isso gerava otimismo que a série poderia evoluir sem se prender a erros passados, como as trilogias recentes cheias de reviravoltas forçadas. O último episódio da segunda temporada é o mais próximo do âmago de Star Wars que tivemos desde a venda da franquia para Disney. A relação paterna entre Grogu e o Mandaloriano chegou ao seu ápice quando Luke Skywalker aparece para levar o pequenino. Mas aí veio a terceira temporada e derrubou tudo como um castelo de cartas. O que acontece entre as temporadas é algo difícil de defender. Por algum motivo, no meio de outra série que pouca gente assistiu, o Grogu acaba desistindo do treinamento Jedi e volta para o lado do Mandaloriano, como se crianças fossem capazes de tomar decisões definitivas sobre seus próprios futuros. O que era uma narrativa focada virou um emaranhado de tramas paralelas, com participações especiais que pareciam forçadas e uma mudança de foco para personagens secundários da série animada, deixando o núcleo emocional estagnado. Foi como se os criadores tivessem perdido o rumo, priorizando diversidade superficial no lugar de desenvolvimento orgânico, o que alienou até os fãs dedicados e fez muitos questionarem o valor das temporadas anteriores. O que parecia uma embalagem atraente revelava superficialidade, cenas de ações repetitivas, nostalgia barata e uma falta de ousadia que tornava tudo previsível. Agora, trazendo isso para o filme proposto, é frustrante ver como a Disney escolhe reciclar exatamente esse material desgastado. O trailer desse filme parece uma continuação preguiçosa da série, com locações genéricas, sequências de luta que não inovam e zero indícios de uma trama fresca. É como assistir um episódio maior, mas sem a grandiosidade que o cinema exige. Visualmente não tem como saber se as cenas do trailer são do filme ou de algum episódio da série. E o elenco também não empolga. Os atores agora parecem acertar papéis por conveniência. O próprio Pedro Pascal já demonstrou
demonstrou cansaço com o personagem e provavelmente está gravando suas falas remotamente enquanto um dublê cuida do resto. Não sei você, mas não parece haver nada de memorável aí. O cerne do problema é que o Mandaloriano, apesar de seus momentos positivos, nunca transcendeu o streaming para um apelo universal. Foi um sucesso modesto e uma plataforma nichada, impulsionado pela fofura do Grogu, mas isso não se traduz em bilheterias bilionárias ou relevância na cultura pop. Manter o personagem como uma eterna criança que não fala limita a narrativa, e deixar ele crescer vai arruinar as vendas de pelúcias. E o próprio Mandaloriano é pequeno demais para o tamanho do legado de Star Wars. Agora, uma história com Grogu adulto sendo Jedi depois de uns 180 anos do último filme da nova trilogia? Talvez exista uma boa história nesse período. Mas sabemos que tudo depende de uma decisão corporativa fria, baseada em métricas de vendas e dados de audiência, não em visão artística. Minha opinião é que Star Wars precisa de mais do que isso para renascer. Após o fiasco da ascensão Skywalker, que fechou uma era de forma desastrosa, o caminho de volta exige sucessos consistentes, não uma jogada isolada e segura. Se a franquia quer escapar do túmulo, precisa de ousadia real, não de mais do mesmo. Um filme como esse pode até entreter quem já é fã da série, mas duvido que conquiste o público amplo ou reavive aquele fervor global de quem assistiu o episódio 3 nos cinemas 20 anos atrás. É como tentar viver uma lenda com uma faísca fraca, divertido de observar, mas provavelmente não é o suficiente para acender um fogo que dure. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Se não gostou, obrigado por ficar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.